Acho que agora já deu 20 horas, né? Liguei aqui, tá? Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sol, eu represento a empresa CFI Financial ou Credit Financier Invest, uma corretora que está no mercado há mais de 22 anos, uma corretora muito experiente, um grupo com subsidiárias em 6 países. E a nossa corretora ela tem como um dos focos principais, um dos principais objetivos, a capacitação do cliente. Então, ela sempre está oferecendo esses webinars gratuitos para que o cliente possa começar, a pessoa interessada ou o trader, né, os futuros traders possam começar a ter um conhecimento maior sobre o que realmente é o mercado, né, esse mercado de negociação online, que movimenta milhões de dólares no mundo inteiro, 5 trilhões de dólares no mundo inteiro por dia. Hoje a gente vai apresentar um webinar muito interessante, que muita gente não conhece bastante, que é um dos fundamentos maiores do mercado de negociação, de trading, de tudo que acontece no mundo, no que se refere ao sistema econômico e financeiro do mundo, que é a introdução à análise fundamentalista. E quem está aqui com a gente é o Alan Jones, que é o nosso palestrante, que sempre apresenta, que nos brinda aí com esse conhecimento que ele tem de mais de 14 anos no mercado financeiro, ele já atua no mercado financeiro há mais de 14 anos, é um professor, assim, eu falo que ele é um papa, ele não gosta, mas ele de fato é, ele entende É, bastante de análise técnica, né, com ênfase no price action. Alan Jones, mais uma vez, é um prazer ter você aqui com a gente. Poxa, obrigado, Sol. Gosto muito da sua apresentação. Acho que eu nunca fui tão bem apresentado em lugar nenhum como aqui. Tá? É um prazer novamente estar aqui. Pessoal, muito boa noite para todos vocês que estão aqui. Deixo meus parabéns para vocês por estarem aqui buscando conhecimento, buscando informação, né? Buscando maiores detalhes sobre esse mercado fascinante que é o Forex. E a gente vai falar muita coisa legal aqui. E, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui junto, trazendo essa aula para vocês, tá bom? Bem, então vamos começar. Vou compartilhar aqui a tela. Então, como a Sol bem explicou, pessoal, hoje nós vamos falar da análise fundamentalista para o Forex, né? Geralmente, a maior parte dos nossos webinars é sobre a introdução ao Forex, né? Depois tem a utilização do MetaTrader, né? Depois tem conceitos básicos de análise técnica, gerenciamento de risco de capital, e agora também análise fundamentalista para o Forex, né? Então, se esse é o primeiro webinar que você está assistindo, todas as quartas-feiras, né, ou a maioria das quartas-feiras, vai ter um webinar como esse, onde você vai estar aprendendo mais sobre um desses tópicos, né? De forma que é uma aprendizagem continuada e que vai fazer com que você tenha mais conhecimento, mais confiança em investir no mercado Forex, sabendo o que você está fazendo e onde você está aplicando, né? Isso é muito importante. Então, antes da gente passar o slide, vamos entender então essa diferença, né? A gente tem, para operar no mercado de renda variável, seja com ações, Forex, né? Seja o que for, ativos de renda variável, a gente tem basicamente duas formas de operar, né? De buscar uma tomada de decisão para entrar em um trade. A gente pode usar análise técnica ou análise fundamentalista, e eventualmente um pouco das duas, né? E o que é análise técnica? É aquela análise no gráfico, né? Que você faz leitura de candles, estabelece níveis de suporte e resistência, linhas de tendência, né? Utiliza indicadores, né? Como RSI, bandas de Bollinger, MACD, enfim, aquela análise da ação do preço, né? No gráfico, ao longo do tempo. Já na análise, e só isso, então na análise técnica, a gente não se baseia, por exemplo, em indicadores macroeconômicos, né, em situação
política, eventualmente a gente vai olhar para algumas notícias, mas na análise técnica, né, de acordo com a teoria de Down, diz que os preços descontam tudo. Então, o analista técnico ele só olha para o gráfico, para o preço, tá? Já na análise fundamentalista, a gente não vai olhar o gráfico. O que a gente vai olhar? A gente vai olhar como que está o cenário econômico de um determinado país ou de vários países, né? Como que está o crescimento daquela economia, né? O PIB, o desemprego, né? A taxa de crescimento, o índice de confiança do consumidor. Então, eu vou apresentar aqui algumas métricas, né? E mostrar para vocês de forma assim bem simples, bem prática, bem didática, né? Como que funciona e o que que você precisa fazer para passar a acompanhar isso, de forma que também não consuma muito tempo do seu dia a dia, mas que você consiga fazer uma aplicação prática disso e eventualmente se beneficiar fazendo um trade no Forex, né? Baseado em acompanhamento de notícias e dados, tá? Bem, então assim, por exemplo, no caso de uma ação, né, se fosse mercado de ações, pensa no mercado de ações brasileiro. O que a gente olharia numa análise fundamentalista? A gente olharia o balanço da empresa, né? A gente olharia para os múltiplos, né? A relação preço-lucro, preço da ação, né? Dividido pelo lucro, para tentar verificar se está num preço justo, se está barata, se está cara. Enfim, a gente olha para o setor que a empresa está inserida e para a saúde financeira da empresa em si, não é verdade? Isso no mercado de ações. Mas se tratando de pares de moeda no Forex, por exemplo, e não é assim, né? Porque a gente está lidando, você estará operando a moeda de um país. Então, não tem que olhar o balanço de uma empresa. Você vai olhar o quê? O balanço, de um modo geral, entre aspas, né, do país que aquela moeda pertence, né? Então, por exemplo, quando eu falo de dólar real, você vai olhar tanto para a economia americana quanto para a economia brasileira. Você vai acompanhar os noticiários, vai acompanhar a divulgação de relatórios e indicadores, né, seja do Banco Central, seja da Fundação Getúlio Vargas, né, para que você encontre cenários de tendência de alta ou de baixa para o dólar frente ao real, tá? Por exemplo, mas a gente tem o euro contra o dólar, a libra contra o dólar, né? Enfim, a gente tem dezenas, centenas, praticamente, de pares de moeda dentro do mercado de Forex, tá? É só para contextualizar mesmo. Então, eu vou passar aqui o slide para a gente começar então a identificar que pontos são esses, né? O que faz as moedas se movimentarem umas em relação às outras, né? Então, como eu falei, são as distorções do momento que aquele país está vivendo, né? Se eu tenho um par de moeda onde um país está com uma economia pujante, está crescendo, o desemprego está baixo, nível de crescimento está alto, e aí a gente compara num par de moedas, né, com outro país que está cheio de problema político, instabilidade social, né, desemprego alto, PIB negativo, por exemplo. Então, a gente entende que a moeda desse primeiro país estará se valorizando frente à moeda desse segundo país que está com graves problemas, né? Então, se você faz um trade de compra nessa primeira moeda que o país está bem, a longo prazo você tende a pegar uma expressiva valorização em detrimento da outra, tá? Então, a análise fundamentalista, ela te traça cenários de tendências, que pode ser para um mês, para 3 meses, para 6 meses, para um ano, conforme a sua análise, tá? Então, vou dar alguns exemplos assim bem básicos, bem claros
pensando em dólar real. Real porque a nossa moeda aqui, né, no Brasil, então fica mais fácil da gente lidar com essa parte fundamentalista, e o dólar porque é a moeda que é a reserva de valor global. Então, por exemplo, ó, causas para a alta do dólar, tá? Déficit na balança comercial, quando importamos mais do que exportamos, né? Então, por exemplo, considerando a economia aí brasileira, se o Brasil está importando muito, né? Se ele está importando mais do que exporta, né? Então, o que acontece? Ele está pagando em dólar, né? Está saindo dólar do país mais do que entrando dólar no país. Então, para sair dólar do país, o que tem que acontecer? Alguém tem que comprar dólar aqui e fazer uma remessa de câmbio para o exterior. Então, se a pessoa tem que comprar dólar aqui, ela está pressionando o preço do dólar para cima e o real para baixo, certo? Então, ó, quando um país compra muitos produtos de fora, muitas mercadorias, muitos insumos, né, ela pressiona, ela desvaloriza o seu câmbio, tá? Outra coisa, ó, gastos fora do país. Quando turistas compram muito dólar para gastar fora do território nacional, né? Hoje a gente não tem muito esse efeito, né? Esse efeito aqui hoje no Forex está fora de questão por conta da pandemia, né? Ninguém está viajando tanto assim. Mas, assim, em épocas fora aí de pandemia, alguns anos atrás, né, um ano e meio atrás, tudo mais, o que acontece? Esse efeito, ele pode ser mensurado, né? É, então, assim, quando o turista ele compra muito dólar para gastar no exterior, vamos supor que o Brasil estivesse vivendo um outro momento e todo mundo quer ir para a Disney, quer ir para os Estados Unidos. Então, quer dizer, todo mundo vai comprar dólar aqui para levar para fora do país, para gastar fora do país, né? A meu ver, assim, não é tão importante assim esse aspecto, tá? Porque o turista, pessoa física, ele tem um peso, mas não é o que movimenta de fato as cotações. Mas é um exemplo para que você entenda essa força compradora e vendedora de moeda que impacta na cotação, né? Agora, esse terceiro aqui, de fato, ele é um dos principais, que são o quê? Os juros, tá? Como assim juros? Cada economia tem uma taxa básica de juros, né? No nosso caso aqui no Brasil, se chama taxa Selic. Talvez muitos de vocês já tenham investido no Tesouro Selic, né? Que é o quê? Você empresta dinheiro para o governo, você empresta para o governo e ele te dá um título, né? E esse título você pode resgatar depois e você recebe juros. Que juros é esse? Taxa Selic, que hoje aqui no Brasil é 2,75% ao ano, tá? E a gente já vai fazer aí uma relação, né, do porquê que o dólar está aí acima de 5,60. Antes de ontem chegou a flertar com 5,80, se não me engano, né? Por que esse patamar aí de dólar e qual a relação que isso tem com nossos juros, né? Então, ó, por exemplo, quando os juros nos Estados Unidos sobem, a tendência será que os investidores do nosso país levem o dinheiro para lá, uma vez que terá maior rendimento. Mas assim, maior rendimento, mas comparado ao nível de risco. Não é só porque, assim, até porque assim, hoje a taxa básica lá nos Estados Unidos é entre 0 e 0,25%. Se você comprar uma Treasury, né, que é um título do Tesouro americano, para vencimento daqui a 10 anos, você vai ganhar 1,6% ao ano, tá? Para um título que vai vencer em 10 anos. Então, assim, por exemplo, para a nossa realidade aqui no Brasil, você ganhar 1,6% é pouco, né? Mas a nossa realidade hoje de Selic não está tão diferente assim, porque é 2,75, tá?
Então, o que acontece? Ó, pensa comigo, 1,67% na maior potência global, né? E 2,75% no Brasil, um país frágil, de moeda fraca, com instabilidade política, com diversos problemas estruturais, né? Então, quando grandes investidores, grandes bancos, grandes fundos, eles pensam onde colocar o dinheiro, e pessoal, tem muito dinheiro no mundo para ser alocado. Está faltando bons investimentos hoje no mundo, né? Aqueles investimentos que podem render um pouco mais têm alto risco, e investimentos conservadores estão com juros zerados ou negativos. Então, assim, para a quantidade de dinheiro que está em circulação no mundo, está faltando opção, né? Mas, entre um grande fundo colocar em Brasil a 2,75 e ficar exposto à moeda real, ele prefere ganhar 1,60, mas ter a segurança de uma moeda forte, que é o dólar, tá? Então, assim, ó, quando os juros no Brasil cai, quando essa taxa Selic no Brasil cai, o dólar, ele pressiona o dólar para cima. Por quê? Porque sai dinheiro, sai dólar do país. Esses grandes investidores pegam o real, vende os títulos, pega o real, compra dólar e envia o dólar para fora, tá? Para buscar oportunidades em outros países. Por exemplo, Rússia, México, são países que são considerados em desenvolvimento no mesmo patamar do Brasil e que oferece uma taxa de juros mais interessante. Então, assim, se a taxa de juros aqui da renda fixa, né, não está atrativo, eles simplesmente retiram o dinheiro e colocam em outro país que está atrativo, né? E eventualmente volta com recurso para os Estados Unidos para se proteger no dólar, que é considerado aí a moeda mais segura do mundo, né? Então, esses são alguns exemplos aqui de alta no dólar, né? Se juros nos Estados Unidos sobe, sai dólar do Brasil, por exemplo, e aí pressiona a cotação do dólar para cima, né? Se o Brasil está importando muito mais do que exportando, tá? Então, para ele pagar essas compras, essas importações, ele tem que mandar dólar para fora. Então, se ele manda dólar para fora, ele tem que comprar para mandar. E aí pressiona o preço. Agora, se o Brasil estiver exportando mais, se o Brasil estiver exportando muito, então se ele está exportando, ele está recebendo dólares. E essa injeção de liquidez de mais dólares na economia pressiona o dólar para baixo e fortalece um pouco, né, o real. Aqui agora outros exemplos, ó. Exemplos de causas para a queda do dólar frente ao real, né? Gastos de estrangeiros. Quando vem uma grande quantidade de pessoas de fora do país para cá, como no carnaval, por exemplo, a gente não está, né, agora em período de pandemia, não tem esse fluxo de estrangeiros, mas normalmente sempre tinha, né? Então, quando vinha um grande fluxo de estrangeiros para o Brasil no carnaval, há uma grande quantidade de dólares entrando no país, gastando esse dólar aonde? Na hospedagem em hotéis, né? Passeios, eventos, tudo isso. Ou seja, quando isso acontece, as variações do dólar vão para baixo. Então, por exemplo, o estrangeiro ele chega no Brasil, por exemplo, com 5 mil dólares na mão. Aí o que, que ele faz? Ele vai numa casa de câmbio aqui no país, ó, e troca por real. Então ele vende o dólar e pega real. Então ele está comprando real. Se ele está comprando real, né? Aí o que acontece? Ele está pressionando o dólar para baixo. Ah, Alan, mas é uma pessoa só. Não, mas pensa num evento como o Carnaval que vem milhares e milhares e milhares de turistas gastar. Aí passa a pesar um pouco mais a cotação, né? Pesar significa pressionar, né? Na linguagem, no jargão de mercado financeiro. Outro ponto, ó, superávit da balança comercial.
Ao contrário do déficit, o superávit na balança comercial demonstra que o país está exportando mais do que importando. Ou seja, há uma quantidade maior de dólar entrando no Brasil do que saindo. E isso faz com que caia o seu valor em relação ao real. Então, assim, se a balança, o que é a balança comercial, né? Exportação menos importação. Então, se a balança comercial está com superávit, é porque o Brasil está vendendo mais para o exterior do que comprando do exterior, né? E se o Brasil está vendendo muito mais do que comprando, está entrando muito dólar, muitos dólares, né? E essa entrada de moeda estrangeira faz com que a cotação diminua. Se a oferta monetária aumenta, o preço cai. Se a oferta é restringida, o preço sobe, tá? E a questão dos juros, né? Quando os nossos juros, nossos aqui no Brasil, começam a subir, o contrário também acontece, com investidores estrangeiros trazendo os seus investimentos para o país e fazendo a variação do dólar descer perante a nossa moeda. Então, por exemplo, hoje o dólar está acima de 5,60. Quer ver, por exemplo, quer ver semana que vem o dólar chegar a R$ 4? Que isso, Alan? Impossível. Não, é possível. Mas o que teria que ser feito? Imagina que o Banco Central do Brasil ele divulga amanhã a seguinte decisão: ó, a gente vai subir os juros de 2,75% para 15%. A gente vai subir de 2% para 15% ao ano. Se isso fosse feito, claro que é uma medida que jamais aconteceria, assim, uma mudança tão brusca de uma hora para outra. Mas se acontecesse, o dólar cairia agora de 5,60 para 4, até menos de R$ 4. Por quê? Porque o mundo inteiro ia começar a mandar dinheiro para o Brasil, para investir em títulos públicos brasileiros e receber esses 15% ao ano, né? Então, todo esse movimento de migração, de entrada de dólares no país, vai fazendo com que a cotação caia cada vez mais, né? Então, se o governo brasileiro sobe os juros, o dólar cai. Se ele abaixa os juros, o dólar sobe, pressiona o dólar para cima, tá? Essa é uma relação das mais importantes. Eu até separei aqui, ó, nesse slide, como que está a taxa básica de juros hoje em alguns países do mundo, né? Olha que interessante. No Brasil, 2,75 ao ano é a nossa taxa básica. Na Europa, zero. A Europa é zero, juros lá é zero, tá? Alguns países é até negativo dentro da Europa, como Alemanha e Suíça, né? Estados Unidos, de 0 a 0,25, né? A Grã-Bretanha, 0,10. Na Suíça, é menos 0,75%. O que isso significa? Significa que se você aplicar num banco na Suíça, se você aplicar em renda fixa na Suíça, daqui a um ano você tem menos dinheiro do que você depositou, né? Isso aqui no Brasil é impensável, né? Imagina você depositar só R$ 100.000 hoje numa aplicação de renda fixa e daqui a um ano você vai ver o saldo tem 98 mil. Então, tem gente que gosta de mandar dinheiro para investir na Suíça, né? Pois é. Tá aí, ó, na Suíça, se você deixar o dinheiro parado no banco, numa renda fixa, você tem que pagar para deixar o dinheiro no banco. Nossa. Olha que coisa, né? Compensação, a moeda, em compensação, acaba valorizando, né, Alan? Sim, mas por que mesmo assim as pessoas mandam? Por causa da moeda, porque o franco suíço é muito forte no mundo. Então, ele não vai ganhar os juros, mas pô, se a gente colocasse um gráfico aqui do franco suíço contra o real brasileiro, provavelmente só no ano passado o real caiu uns 30%, entendeu? Então, assim, pelo menos, se a pessoa não quer correr nenhum risco, pelo menos ela preserva o poder de compra em uma moeda forte, como o franco suíço, por exemplo, né? E aí Ótimo. tem outros, ó, Canadá 0,25, Austrália 0,10, né?
Japão é negativo no Japão, é menos 0,10%. Na Rússia, é 4,5%. Na Índia, 4%. Lembra que eu estava falando? Índia e Rússia são vistos pelos grandes bancos, os grandes investidores, como concorrentes do Brasil, entre aspas, para o capital estrangeiro. Rússia e Índia é visto como países no mesmo patamar do Brasil em relação a grau de investimento. Então, quer dizer, para que um grande fundo vai aplicar em Brasil para ganhar 2,75, se na Rússia está pagando 4,5? Então, ele bota o dinheiro na Rússia, né? Se a Rússia baixasse para zero, aí ele traria o dinheiro de volta para o Brasil. E é assim que os capitais vão migrando de país para país, e isso influencia e muito a cotação da moeda, né? Então, isso daqui é um ponto-chave na análise fundamentalista para o Forex, tá? Por quê? Por exemplo, aqui, ó, a próxima reunião do Fed, por exemplo, que é o Banco Central dos Estados Unidos, tá? É no dia 28 de abril, né? De 2021, 28 de abril, falta menos de um mês. Vamos supor que quando chegar lá, esses juros dos Estados Unidos suba para 0,75, vamos supor. O que vai acontecer? O dólar vai se valorizar em relação ao real, por exemplo, vai se valorizar muito, muito. Por quê? Né? Porque aí os títulos de 10 anos, de 5 anos, de 3 anos, eles não vão estar pagando só isso, eles vão estar pagando mais. E aí aproxima esse rendimento do Tesouro Americano para o Tesouro Brasileiro, para a emissão de dívida do governo, né? Os títulos públicos. E se aproxima, o investidor prefere onde que é mais seguro. Onde que é mais seguro? Brasil ou Estados Unidos, para deixar o dinheiro? Estados Unidos, lógico, né? Então, se os Estados Unidos sobem os juros, o dólar sobe, né? Se os Estados Unidos decidissem colocar os juros negativos igual da Suíça, aí o que ia acontecer? Aí o dólar ia enfraquecer frente ao real, né? Então, a gente pode ficar de olho nessas reuniões, ó, e as datas são conhecidas, né? E você pode ficar sabendo na ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o calendário econômico. Você pode monitorar isso e, eventualmente, basear alguns trades nessa questão de aumento ou não dos juros. Aí você tem que acompanhar noticiários, de repente você pode acompanhar algumas casas de análise, tem sempre aquelas pesquisas, né? Olha, 80% do mercado está dizendo que vai subir 0,5%. Então você pode se basear um pouco, acompanhar um pouco mais de perto, né? Essas oscilações e o que o mercado está falando, qual a expectativa se vai aumentar pouco, se vai aumentar muito, né? Os juros, para que você possa entender se você deve ali comprar ou não, baseado nisso, né? Aqui, ó, nesse slide aqui, isso daqui é um exemplo do calendário econômico, tá? Então, quando você entra em um site que tem um calendário econômico, eu vou mostrar um daqui a pouco, você tem a hora que vai sair o evento ou a notícia, aqui você tem a moeda que será impactada, aqui é o GBP, né, o iene, euro, né? E você tem o evento, por exemplo, construção de novas casas anual, né? Mês de fevereiro. Aí você tem a prévia, que foi o mês anterior, a projeção, que é o que os analistas acham que vai acontecer, e quando sai a notícia, aí sai nessa coluna aqui, atual. Aí sai. Se tiver verdinho, é porque foi melhor do que o esperado. Se tiver vermelho, é porque foi pior do que o esperado, tá? Quer ver um aqui, ó? Por exemplo, ó,
que impactou a Inglaterra, ó, índice de preço dos imóveis. Era esperado que os imóveis que tivessem um crescimento no preço dos imóveis de 0,4%, né? Mas não, ó, mas veio negativo, os imóveis ficaram mais baratos, eles não subiram de preço, ficou abaixo de zero, menos 0,2%. O que isso significa, né? O que tem a ver o índice de preço de imóveis? Significa o seguinte: se o preço dos imóveis está subindo, é porque está acontecendo uma movimentação e um aquecimento da economia, né? As pessoas estão mais dispostas a gastar e a pagar preços mais altos. As pessoas estão dispostas a pagar preços mais altos, indica que a economia está caminhando, está andando, né? E aí não foi isso que aconteceu, ó. O preço dos imóveis caiu. Se o preço dos imóveis caiu e a expectativa era 0,4, quer dizer o seguinte: opa, a coisa não está andando tão bem assim quanto a gente imaginou. Porque se estão vendendo mais barato, as pessoas não estão dispostas a comprar, e os vendedores, precisando de dinheiro, estão tendo que vender mais barato, né? Então, isso significa uma contração na atividade econômica. E isso a gente pode fazer essa leitura com tudo, com PIB, né? com taxa de desemprego, tá? Por exemplo, ó, Alan, nesse nesse exemplo anterior, desculpa te interromper, nesse exemplo anterior, então, da Inglaterra, como isso daí impactaria numa negociação de Forex com a moeda, com essa moeda da Grã-Bretanha? maravilha, ótima pergunta, só. Então, ó, se sai essa notícia aqui, né, negativa no índice de preço de imóveis, o que acontece? Significa que, vamos imaginar o GBP USD, né, a libra esterlina contra o dólar americano. O que ia acontecer? Essa notícia ela é negativa para o GBP, né? E ela impacta negativamente. Então, quando você está olhando lá no gráfico, o que pode acontecer quando sai uma notícia dessa? Ele cair. Por quê? Porque a libra está desvalorizando frente ao dólar, tá? Mas claro que a gente tem que olhar tudo um conjunto. Por quê? Mais aqui em cima, ó, no mesmo horário, 3 da manhã, saiu notícias mais importantes. Aqui, ó, é o nível de importância. Esqueci de falar isso, ó. 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas. O que é isso? Uma notícia 3 estrelas, ela tem maior peso, maior relevância no impacto nas cotações, tá? E 2 estrelas tem um grau um pouco menor e 1 estrela tem pouca relevância, tá? Então, quais são aqui as 3 estrelas que saiu nesse exemplo? O PIB, né? O Produto Interno Bruto. O que é o PIB? É a soma das riquezas produzidas em um determinado país, né? E aqui, ó, saiu o PIB anual, quatrimestre, né? E o PIB trimestral. Então, o que aconteceu aqui? Foi um desastre, ó. O PIB anual de 2020, ele foi menos 7,3%. Né, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, menos 7,3%. Ou seja, a economia ela encolheu 7%. Ela não avançou por conta da pandemia, a gente sabe. Mas por que então está verdinho? Por que foi positivo? Porque o mercado esperava que a contração na economia ia ser de quase 8%. Então, o resultado foi melhor do que o esperado, né? E o PIB, ó, trimestral, o último trimestre de 2020 foi também melhor do que o esperado. A projeção era que era uma alta de 1% e a economia andou 1,3%. Então foi positivo, tá? Então essas duas notícias têm um efeito mais importante. Aqui a gente coloca na balança, olha, beleza, teve duas notícias positivas, mas a coisa ainda não está tão boa assim,
né? Tem outros indicadores que mostram para a gente que nem tanto, né? E às vezes acontece muito isso, quando sai muita notícia ao mesmo tempo, às vezes o preço sobe, quando sai uma outra ruim, ele desce, dentro de um mesmo intervalo de 15 minutos, de 30 minutos. Aí, nesse caso, tem que tomar cuidado, né? No momento mesmo que vai sair a notícia, talvez não é o melhor momento para você operar. A questão toda é você acompanhar o desempenho, porque esses dados saem com frequência. Todo dia está saindo algum dado, algum indicador econômico. Então, você acompanhando isso com frequência, aí você traça um cenário mais para longo prazo. Mas não é que você vai ficar aqui esperando, acordado, 3 horas da manhã, e aí quando aparecer o número aqui, você vai apertar o botão. Não, não é isso. Não é isso que é análise fundamentalista. É você entender qual país está saindo mais rápido da pandemia, qual país que está apresentando melhores indicadores econômicos, né? Porque se um país está saindo mais rápido, está se recuperando mais rápido, a moeda dele vai se fortalecer em relação às outras. Então, você pode entrar comprado naquela moeda frente a alguma outra, né? Que aí vai fazer parte da sua análise. Obrigada, Alain. Nada, imagina. Então, ó, outro ponto, né? Alguns repetidos, mas só para fixar com vocês. Principais indicadores que movimentam os preços, tá? Bem, PIB, né? Produto Interno Bruto, obviamente, por quê? Porque é o cálculo da soma das riquezas produzidas em um país, né? Então, quando um país está com um PIB forte, crescendo 5%, 6%, 7%, a moeda desse país estará se fortalecendo também, né? Porque se o país está gerando muitos produtos e serviços, com certeza ele está exportando esses produtos e serviços, né? E se ele está exportando, está entrando dólares ali, jogando dólar para baixo e a moeda do país para cima, né? Outro indicador muito importante, o payroll, né? Que é o relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos. Esse é o relatório de emprego mais importante, mais aguardado que tem no mundo. Esse relatório ele sai na primeira sexta-feira de cada mês, tá? E o mundo todo fica de olho nele. É referente só aos Estados Unidos. O que é esse relatório? O número de empregos que foram gerados nos Estados Unidos em um determinado período de tempo. E aí, se a geração de emprego foi melhor do que a esperada, é positivo para o dólar. Agora, se essa geração de emprego foi pior do que o esperado, aí tende a ser negativo para o dólar, tá? Mas eu também coloquei aqui, ó, que relatórios de emprego em geral nos demais países, até no Brasil, vai ter lá no calendário econômico, taxa de desemprego no Brasil, né? E aí, se o desemprego veio lá muito superior à taxa esperada, é ruim para o real, né? Outros que são muito importantes, o índice de preços ao consumidor, a inflação, né? Aqui no Brasil a gente chama de IPCA, né? Tem também o IGPM, que é mais usado para correção de contratos de aluguéis. Mas, por exemplo, para as metas de inflação do governo, o índice utilizado é o IPCA. Lá fora não tem o A, né? É índice de preços ao consumidor. Tem também o índice de confiança do consumidor. Esse é legal de acompanhar, porque o índice de confiança ele mede como que o cidadão daquele país, como que ele está enxergando. Ele está otimista, ele está querendo fazer negócio, ele está querendo investir, ele está querendo abrir uma empresa, ou ele está com medo, né? Porque quando o consumidor está confiante, ele gasta, ele investe, ele troca de imóvel, ele troca de carro. Agora, se ele não está confiante, ele não vai consumir. E aí ele trava a economia, porque ele não está consumindo, né? E é ruim para a economia. Então, se o índice de confiança do consumidor está baixo,
está caindo, significa que a economia não está se desenvolvendo como deveria, né? E também é muito importante acompanhar o índice de produção industrial, porque também mede como que está a força da economia daquele país. Porque se a indústria está parada, se a indústria está ruim, o país ele não está exportando, ele não está desenvolvendo produtos de alto valor agregado, né? De repente está só produzindo commodities, né? Produtos agrícolas, que são coisas que não desenvolvem uma nação, né? Então, o índice de produção industrial é um termômetro para saber como que está essa atividade industrial no país e, se tiver positiva, estará fortalecendo a moeda daquele país, tá? Aqui, ó, quero mostrar rapidinho. Você pode utilizar o calendário econômico no MetaTrader, tá? Ó, eu estou aqui, deixa eu ver se eu abro aqui. Tá vendo o MetaTrader, só? Estou vendo. Então, aqui está o MetaTrader, né? Aqui da CFI, ó. Você pode, ó, na caixa de ferramentas, você clicar aqui em calendário. Aí depois você pega essa abinha aqui, ó, puxa para cá para ficar melhor de ver. E você tem o calendário econômico dentro do MetaTrader. Aqui, ó, a bandeirinha dos países, o horário, a moeda que vai interferir. Aí você vê aqui, ó, sexta-feira, 2 de abril. Aí eu sei onde que é feriado, né? Porque você sabe que quando tem feriado nos Estados Unidos, né, o Forex, o mercado Forex, ele fica muito parado, não dá para fazer muita coisa, né? Então você sabe se é feriado nos Estados Unidos, onde que não é. Tem tudo isso aqui. E os índices, ó, todos os indicadores, ó, por exemplo, na sexta-feira, dia 2 de abril, vai sair taxa de desemprego dos Estados Unidos, o payroll, que é isso que a gente falou agora, que é justamente na primeira sexta-feira de cada mês, a taxa de participação na força de trabalho. Esse aqui eu gosto muito, ó, de acompanhar dos Estados Unidos, que é o ganho médio por hora trabalhada. Por que isso é importante? Ganho médio por hora trabalhada. Porque se o salário do trabalhador americano está aumentando, é porque a demanda, né, por contratação, por mão de obra está aumentando. Então, significa que a economia está melhorando, está reagindo, né? Isso é muito legal. Entre outros aqui. Então, aqui no próprio MetaTrader, você já vai ter o calendário econômico. Se você quiser uma dica de site, uma dica legal é o investe.com, tá? Investe.com é um site de notícias e também tem o calendário econômico aqui para você olhar. E você tem as notícias, principais notícias do Brasil e do mundo, tá? Você tem aqui o calendário e as notícias. Então, pessoal, claro que não é agora com 40 minutos aqui de webinar que você vai conseguir tomar aí boas decisões com base em análise fundamentalista. Para você operar baseado nesse tipo de análise, você tem que ler bastante, você tem que gostar de economia. Considero que você tem que gostar, porque senão você não vai conseguir ficar acompanhando isso, ter o prazer de ficar acompanhando, né? Mas se você tem, se você gosta, eu acho que vale super a pena. Porque se você passar 6 meses acompanhando, e não precisa acompanhar muitos países. Você pode acompanhar, por exemplo, o Brasil, que você já está aqui, já vai estar acompanhando mesmo no seu dia a dia, e Estados Unidos, porque se você acompanhar Estados Unidos bem, você consegue operar, porque os pares de negociação no Forex de maior liquidez é justamente com o dólar americano. Então, se você acompanha os dados de Estados Unidos, você pode operar o euro-dólar, o GBP-USD, o dólar-iene, né?
estudando apenas uma economia, a norte-americana. Você não precisa entender tudo que está acontecendo no Japão, na Inglaterra, né, na Itália, na França, na Alemanha, não. Se você conseguir acompanhar bem o Brasil e os Estados Unidos, você consegue operar bem o dólar real e você também vai conseguir operar bem o dólar contra outras economias, contra outras moedas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. A gente vai abrir já para algumas perguntas, mas pode seguir, só. Muito, muito interessante, viu? Cada vez que a gente ouve falar em análise fundamentalista, é totalmente um outro mundo diferente da análise técnica, né, Alan? A É pessoa, bem ela diferente. pode simplesmente acompanhar apenas a análise fundamentalista ou apenas a análise técnica, ou, como você disse, precisa obrigatoriamente estar atento às duas. Então, aí depende da modalidade operacional que a pessoa quer. Como assim? Se a pessoa quer day trade, se ela quer operar o curtíssimo prazo, aí não tem como ela fazer isso com análise fundamentalista. O fundamentalista é para quem? Para o position trader. Quem é o position? Uma pessoa que vai tomar uma posição e vai ficar alguns meses posicionado. Ou então swing trade, swing trader. O swing trader ele fica ali uns 5 dias posicionado, mas eventualmente pode ficar uma semana, 2 semanas, né? E aí ele consegue pegar uma boa oscilação baseado no que aquela notícia vai repercutir no mercado. E depois ele sai, entendeu? Mas day trade não, day trade tem que ser no gráfico. Muito interessante. É, bom, é, eu vou falar um pouco sobre o grupo CFI e depois o Alan vai continuar aí com a resposta às perguntas que vocês tiverem, a menos que agora, estando fresquinho, né? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, talvez seja interessante. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, talvez seja um bom momento aí para vocês fazerem as perguntas de vocês. Isso aí, pessoal, coloca aí no chat. Coloca aí no chat, gente, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês já ouviram falar a respeito, né? Que é o momento de fazer essas perguntas. Ou então eu vou falar um pouco do grupo, para quem não conhece, né? O grupo CFI é um grupo líder de entidades de comércio online, de Forex e contratos por diferença, que atende clientes privados e institucionais no mundo todo. Por que é o grupo, né? Porque é um grupo que começou com uma única entidade em 2005. Na verdade, o grupo existe, a empresa existe desde 1998, né? A gente costuma dizer que está há mais de 23 anos, mas a entidade mesmo que se concentrou nesse mercado de Forex, ela começou em 2005. E a partir dali, o grupo sempre teve o interesse de estar próximo dos clientes, com um forte compromisso em fornecer serviços de excelência, execução precisa, tecnologia de ponta, com a concepção de que os principais valores são sua reputação e a confiança de seus clientes, o grupo manteve as promessas de propiciar o melhor atendimento em campo. E, de fato, hoje em dia, a CFI ela é uma empresa referência quando se trata no mercado Forex, quando se trata no mercado de ações, de CFDs, né, em ações, commodities, porque a CFI, né, a empresa, na verdade, ela oferece tudo que o cliente pode precisar. Tem uma infraestrutura de negociação incrementada com comissões zero, spreads ultra competitivos, um modelo focado em garantir baixa latência e rápida execução, especialmente quando se trata aí de mercados rápidos, aí como é o caso do Forex. A empresa oferece alavancagem até 400, de 1 para 400, evidentemente dentro de um comportamento de quanto que o cliente vai investir, porque a empresa tem muito cuidado com a questão da perda do cliente, é uma empresa muito focada nisso. As execuções, realmente, nós temos, a empresa CFI tem os melhores sistemas, o melhor sistema tecnológico, um dos melhores que existe, uma tecnologia de ponta, então não dá delay. Tem uma profunda liquidez, é uma empresa bastante consistente,
As condições de negociação que existem na plataforma são atrativas, né? Se vocês puderam assistir aí os outros webinars do Alan, a gente mostrou bastante a respeito do que a empresa oferece na plataforma MetaTrader 5. E nós temos atualmente mais de 5.000 produtos de Forex e CFD. Ou seja, é muito difícil você ter um produto que você queira que não tem nessa plataforma, na nossa plataforma. E se não tiver, corre o risco de o cliente chegar para os gerentes de conta e falar: puxa, vocês colocam para a gente esse produto e a CFI vai atrás para colocar para o cliente, porque a plataforma está à disposição do cliente, né? E aí que entra o suporte profissional e confiável, que é esse atendimento tete a tete com a pessoa. Somos praticamente uma das únicas empresas que o cliente ele tem o telefone direto do seu gerente de conta e um acesso direto, praticamente direto com a empresa lá fora, né? Embora seja uma empresa que está lá fora, é como se a empresa estivesse aqui dentro do país para atender o cliente. Tá? O atendimento é nesses 5 dias da semana, porque sábado e domingo, de fato, o mercado Forex não funciona. E estamos agora com 2 contas, uma delas é a zero comissão, que não tem nenhuma comissão na conta, que seria uma standard praticamente, e com a outra conta, a conta Dynamic Trade, a gente está com spreads em até 31% abaixo do que se pratica no mercado, inclusive alguns produtos com spread zero. Como eu disse para vocês, a empresa tem escritórios subsidiados nesses países, devidamente regulados, no Reino Unido, nos Emirados Árabes, todos escritórios físicos. Foi o primeiro país a ter escritório na Jordânia, em Chipre, que é o berço das corretoras de Forex, em Beirute, onde foi a primeira corretora, onde tudo começou, em Maurícios, que é o último escritório que a empresa abriu, por quê? Para facilitar para novos mercados, para o cliente que tiver interesse de abrir, ter mais facilidade do que, por exemplo, na Europa, o cliente vai entrar, vai ter muito mais facilidade com questão de documentação, de que a gente, evidentemente, é necessário uma documentação que seja um documento de identidade e um comprovante de endereço para abrir uma conta, mas, por exemplo, não é que nem em Chipre, que está dentro da União Europeia, ou se você pegar no Reino Unido, que existe muito mais exigência sobre até uns questionários assim muito difíceis para o iniciante, né? Então, quando a gente vai focar em novos mercados ou em pessoas assim, por exemplo, do Brasil ou da América Latina, que ainda não tem muito conhecimento, ou mesmo clientes que queiram ter maior facilidade para abrir conta, a conta é aberta através de Maurícios, mas tem toda a segurança, tem toda a liquidez, tem exatamente como se estivesse abrindo em qualquer uma das outras entidades. E para Maurícios, inclusive, o site ele é em português. Nós temos um site em português que é para o cliente, inclusive o cliente que fala a língua portuguesa em todas as esferas do mundo e para o cliente da América Latina. A pessoa pode baixar a plataforma. Uma outra coisa que eu ia falar muito interessante, que a gente tem a Trading Central, que o Alan falou, né? A Trading Central é um provedor líder de relatórios analíticos, fundamentais e técnicos, que fornece opiniões independentes sobre vários ativos e ferramentas de negociação. Faz uma análise fundamental e dá todas as informações, tudo que a pessoa precisa para poder, tudo que ela quiser dentro da própria plataforma, que é essa plataforma MetaTrader 5 melhorada com a CFI. Aqui são as entidades desses países que eu falei que a empresa é regulamentada aí, né? Se vocês quiserem, a pessoa tiver alguma dúvida, sempre é bom fiscalizar, né? Ver se as corretoras, quando você entra com uma corretora, tem que tomar muito cuidado para ver se a empresa é regulada nos países que ela diz que é, né? A gente ouve muito caso de cliente que abre conta com uma corretora que você não sabe se ela é regulamentada, quando vai ver, seu dinheiro desapareceu e aquela corretora não está mais lá. É por isso que existe um certo receio aí. Hoje em dia já não, né? Porque temos bastante corretoras aí, bem excelentes corretoras no mercado, mas a pessoa sempre tem que tomar cuidado, né? A nossa, com certeza, a CFI nesse ponto é super segura. É uma empresa que tem plataformas, tem vários prêmios, né? No último ano ganhou 2 prêmios.
a melhor corretora de trading de 2020, a corretora de trading de 2020, um prêmio que não está aqui, e muitos outros. Ela patrocina a equipe de fórmula de carros elétricos da Nissan também, porque a empresa entende que existe uma similaridade entre a maneira como a empresa trabalha, muito preocupada com o meio ambiente, né? Tem esse lado também, esse foco do meio ambiente, sem emissões poluentes na atmosfera, por isso ela patrocina a equipe de carros elétricos, e os carros, por sua vez, com o Oliver Roland, que é o piloto de Fórmula E, patrocinado pela empresa, são rápidos, né? Que é essa maneira que a corretora tem de ter as suas execuções ultra rápidas. Então, já é o terceiro ano aí que a empresa está fazendo essa parceria com o Oliver Roland, da Fórmula E da Nissan E-Dams. E, finalmente, né, o nosso telefone aqui, para quem tiver vontade de conhecer um pouco mais. Também vou colocar aqui para vocês o nosso link para vocês entrarem no site. Nós temos também um blog muito legal que o Alan escreve, com várias informações, histórias de traders vencedores, né, que ganharam bastante dinheiro. É muito legal ler os artigos do Alan, e eu vou colocar aqui para vocês também o nosso link, que aí vocês podem entrar e conhecer um pouco mais a nossa corretora. E querendo, é só ligar, não sei o que aconteceu aqui. Entrou 2 vezes aqui, desculpa, gente. Vai ser um prazer muito grande ter vocês conosco. A gente tem uma outra plataforma chamada C-Trader, que é uma nova plataforma que a gente trouxe aqui para a nossa empresa, para a CFI. E na semana que vem, nós vamos fazer um webinar na quarta-feira com relação a essa nova plataforma. Eu também vou aprender um pouco sobre ela, Alan, quero aprender mais sobre ela, porque eu conheço bem mais a MetaTrader 5, que eu gosto muito, sou fã da MetaTrader, e vamos aprender um pouco também sobre essa nova plataforma, ver o que ela oferece também de opções diferentes aí para o trader, para ele aprender. De qualquer maneira, uma coisa eu posso dizer, com a MetaTrader 5, eu acho que o trader está muito bem servido, principalmente se tratando da CFI, que oferece todos esses ativos, e a possibilidade de se negociar do computador, do seu smartphone, do Android, do iPhone. Então, tendo essa plataforma aí, vocês estão bem servidos. Mas vamos aprender um pouco sobre a C-Trader na semana que vem, né? Maravilha, vamos sim. Bem, pessoal, da minha parte aqui, agradeço a atenção de vocês estarem aqui, espero que vocês tenham gostado. E na quarta-feira que vem, então, a gente volta, estejam conosco, né? Se você gostou, compartilha, fala desse webinar, para que na próxima você tenha aí outras pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento aí gratuito que a gente está trazendo para vocês, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Também, muito obrigada. Boa noite.